Semana passada, nós começamos a estudar o capítulo 14 de Apocalipse. A gente viu até o versículo 13. Até o versículo 13 aqui. Hoje nós vamos dar continuidade. Então a gente viu ali o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. A gente viu os anjos proclamando os juízos de Deus, que vai do versículo 6 até o final ali do versículo 13. E hoje, então, nós vamos dar prosseguimento dentro do capítulo 14, no versículo 14 até o 20. Então, Apocalipse capítulo 14, versículo 14, eu vou ler essa primeira parte. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amém. Até aqui. A ceifa e a vindima. Então vamos começar a decifrar, né, dentro de um contexto bíblico aqui, o que seria isso, a ceifa e a vindima. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. O que me chama atenção nesse primeiro versículo é esse. Então tá aí o título, a ceifa e a vindima, é a batalha de Armagedon. Aqui seria o resumo de tudo que a gente vai ver hoje. O apóstolo João, ele está recebendo essas informações do que viria. Essa ceifa e a vindima, ou a batalha do Armagedon, iria acontecer, ou vai acontecer, em torno ali de 3 anos para frente, depois que ele recebe essa revelação aqui. Tá? Porque eles estão anunciando essa batalha final ali. Foice aguda, a gente pode trazer como uma foice afiada também. Ela representa a colheita que vai ser feita na batalha do Armagedon, como descreve o restante do capítulo. Esse é o primeiro autor da noite. E a gente tem esse mistério, né? Assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel falando, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então Joel 3, do versículo 12 ao 16, fala da mobilização para a guerra e a destruição do anticristo e dos seus exércitos no Armagedon. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam.
porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E Mateus 13:30, aqui falando da parábola do joio e do trigo, deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, continuamos dentro desse tema. Apocalipse capítulo 1, 12 e 13, aqui a visão de Jesus glorificado. Voltei-me para ver quem falava comigo. João está descrevendo aqui. E ao me voltar, vi 7 candeeiros ou candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. E Apocalipse 10:1 fala de outro anjo forte, eu até coloquei aqui uma pergunta, seria Cristo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Apocalipse, então, capítulo 14, versículo 15. Saiu outro anjo do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Apocalipse 14, 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Meteu a sua foice à terra. Esse comentarista aqui, bem no cantinho da tela, refere-se a Cristo, que organizará esse importante acontecimento. Esse quarto anjo, então, ele saiu do templo. A gente vai ver essa movimentação, então, dentro do templo. Aqui em Isaías 6:1, por exemplo, o templo do céu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Spoiler em Apocalipse, capítulo 15, 5. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. O quarto anjo anuncia a batalha do Armagedon, embora ela só acontecerá dentro de aproximadamente 3 anos. Essa seara da terra está madura, fala da batalha do Armagedon, então, para esse autor aqui, novamente, que está prestes a acontecer e representa o fato de que a maldade do anticristo terá alcançado seu clímax. O quarto anjo, então, anuncia a batalha do Armagedon. Jeremias 51, 33, o tempo da colheita. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco e chegará para ela o tempo da colheita. Zacarias capítulo 5, versículos 5 e 6. Aqui mais um profeta escatológico, Zacarias. Aqui a 7ª visão, a mulher e o efa. O efa, então, é uma medida seca que contém cerca de 26 litros. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levanta os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Mateus 13, 39, aqui a explicação da parábola do joio. O inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Marcos 4, 29, aqui o fruto amadurecido. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Apocalipse 14, 17, e saiu do templo,
que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então mais um anjo sai dentro do templo. A vindima podemos associar então a batalha do Armagedon. O quinto anjo que sai do templo no céu, ou no templo do céu, apresenta o quinto anjo deste capítulo para este comentarista. Também tinha uma foice aguda. Descreve o fato de que os anjos desempenharão um papel importante na batalha do Armagedon. Apocalipse 14, 18. E saiu do altar outro anjo. Então saiu do templo. Ele sai do altar, ele sai do templo. Tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então ele anuncia a chegada do juízo de Deus sobre a terra, ou sobre o anticristo e seus exércitos. Então esse sexto anjo que sai do altar, nós temos aqui dois autores. Vou começar com o primeiro aqui, mais acima. Esse altar, o mesmo que serviu de modelo para o altar de Moisés no tabernáculo. Poder sobre o fogo, talvez sobre o fogo do altar para ministrar, como em Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Quando ele diz, passa tua foice aguda, esta é a segunda descrição da batalha do Armagedon neste capítulo. Sangue fluirá neste campo de batalha até os freios dos cavalos, a cerca de 300 quilômetros. Este rio de sangue virá das veias das multidões mortas na batalha, e da grande chuva de saraiva e sangue que cairá do céu neste dia. Saraiva, então, chuva de pedra. Este outro autor, o segundo e último aqui mais abaixo, já estão maduras as suas uvas. A repetição dessas declarações revela a importância absoluta do que está para acontecer, e o resultado disso afetará enormemente a terra. Apocalipse 14, 19. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Vinha da terra, ele recolhe as uvas da vinha da terra num lugar chamado, na língua hebraica, Armagedon. Esse grande lagar refere-se às nações convocadas que se reunirão no vale de Josafá. Vejamos lá então Deuteronômio 32, a partir do versículo 40. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Isaías 11, 4. O opressor da terra, o anticristo, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui falando também sobre o Armagedon. Esse lagar da ira de Deus é o vale da decisão, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Outro spoiler aqui em Apocalipse, capítulo 19 agora, aqui sim é a batalha em Armagedon. Quando nós chegarmos no capítulo 19, ali sim vai ser literalmente o período da batalha. Da sua boca sai uma espada afiada, próprio Senhor aqui, Senhor Jesus, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí está o vale de Armagedon, essa grande planície aqui.
Essa foto ela é tirada em cima da cidade de Meguido. Vocês viram também durante os vídeos lá da Aline, que a antiga cidade de Meguido fica aqui, e logo à frente dela tem toda essa visão ampla aqui do Vale do Armagedon, uma grande planície ali que corta de leste a oeste ali Israel. Apocalipse 14, 20, chegamos então ao último versículo dessa parte de hoje, do capítulo 14. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Pisado fora da cidade refere-se à batalha em si, chegando com ímpeto a Jerusalém, com a intenção de destruir completamente a cidade e matar os judeus. 1.600 estádios é uma distância de aproximadamente 280 quilômetros. Sem dúvida, o sangue se misturará com a água, em alguns lugares chegará até aproximadamente 1,80 m de altura. É possível que milhões serão mortos nessa batalha. Então vai ser um sacrifício fora da cidade, isso aí é muito interessante. Os sacrifícios que eram feitos, eles eram queimados fora do acampamento, simbolizando a ira de Deus contra o pecado. A gente vê aqui em Hebreus 13, inclusive o próprio Senhor Jesus, ele foi sacrificado fora da cidade, fora de Jerusalém. Vejamos então Hebreus 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Aqui o Armagedon, a ira de Deus sobre as nações, Isaías 34, do versículo 5 ao 8. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Então esses dois locais aqui citados, eles estão na atual Jordânia hoje. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião, pela causa então de Israel. Mais uma vez falando sobre o Armagedon, a vingança sobre os inimigos de Israel, Isaías também, capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Ainda sobre a batalha, Ezequiel capítulo 39, versículos 17 ao 20. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda a espécie e a todos os animais selvagens, reúnam-se e venham, venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue, comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem, e beberão sangue até ficarem embriagados. No sacrifício que oferecerei por vocês, à minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus.
Sofonias, capítulo 1. O dia da ira do Senhor. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Zacarias capítulo 12. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá, e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Meguido. Ainda em Zacarias, agora capítulo 14, eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentre você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. E aí a gente chega ao final dessa primeira parte da noite de hoje. Ainda a gente vai fazer mais uma parte, né? O início ali do capítulo 15.
Se der, a gente vai terminar o capítulo 15 ainda nessa noite. Vamos em frente então, Apocalipse capítulo 15. Os 7 flagelos. Também tem os remidos entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E aí Deus envia os flagelos, terminando ali o capítulo 15. Ele está ligado ao capítulo 16. Mas o capítulo 16 nós vamos ver semana que vem, se Deus permitir. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Santo Deus Todo-Poderoso. Ou melhor, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário, no tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém. Então está aí na nossa tela a figura aí que traz como capa, né, os 7 anjos com as taças das últimas pragas. E vamos em frente. Aqui nós temos um outro parênteses dentro do livro de Apocalipse, a gente vai ver vários parênteses. Então os 7 flagelos são anunciados, ainda não derramados, mas são anunciados. A gente pode deixar como título então os 7 flagelos ou os 7 anjos com taças preparam-se para derramar a consumação da ira de Deus, começada lá em Apocalipse 6:12. Aos comentaristas, então, esse primeiro, a pregação do Evangelho eterno será ao mesmo tempo apelo à conversão, anúncio da destruição da sociedade fundada na injustiça e na soberba humana, e aviso quanto ao destino último da besta e de seus adoradores. Cumpridas estas etapas, o julgamento divino sobre a terra e seus habitantes será concluído, e as últimas sentenças serão executadas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, os anjos das 7 taças da ira de Deus. O capítulo 15 relata a detalhada preparação para o julgamento final. E os 7 anjos saíram do templo. Mais uma vez, voltamos a ver aqui o templo. O juízo provém do mesmo templo celestial. Os anjos saem não como servos ou mensageiros, mas como administradores reais do juízo, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. A ira de Deus é repartida entre os 7 anjos por um dos seres viventes e estará contida em 7 taças de ouro. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Esses 7 anjos, nós vamos ouvir falar deles mais à frente. Vejamos mais spoiler aqui em Apocalipse 21:9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. 7 últimos flagelos. Apocalipse 16:1.
Eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Vamos ver isso agora na próxima semana. Mais um comentarista, as últimas pragas, então, revela os últimos juízos sobre o território do anticristo, que serão os piores. Apocalipse 15, 2, e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Essa imagem aqui do mar de vidro a gente já tinha estudado dentro de Apocalipse, e aqui a gente está relembrando praticamente aquilo que a gente já viu. Esse comentarista aqui, mais no cantinho da tela de vocês, esta é a 6ª passagem entre parênteses no livro. Explica o destino dos mártires de Jesus durante a tribulação. Esse mar de vidro é o que está imediatamente diante do trono de Deus, é mencionado em Apocalipse 4:6. Eu acredito que vocês lembram disso. Apocalipse 4:6, então, a visão do trono de Deus, e havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. Os que venceram, então, esses que saíram vitoriosos, esse grupo foi assassinado pelo anticristo. Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro, venceram o diabo, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Foram, de fato, martirizados durante a grande tribulação. As harpas dadas por Deus, deixei apenas um comentário aqui, fica na apostila para vocês lerem depois. Apocalipse 15:3, então chegamos aqui ao cântico de Moisés, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro também, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse cântico de Moisés, para este autor aqui, era um cântico de triunfo sobre Faraó e seus exércitos. O cântico de Moisés, de fato, era. Agora, o cântico do Cordeiro também é um cântico de triunfo, vitória sobre Satanás e de todos os inimigos de Deus e do homem. Esse autor aqui, mais abaixo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, refere-se a Cristo. Conquanto todas as suas obras sejam grandes e maravilhosas, o que ele fez na cruz destaca-se como a maior obra de todas. Perfeito comentário também. O cântico de Moisés é o cântico que está em Deuteronômio 32. É relatado que Moisés escreveu este cântico e o ensinou ao povo. Deuteronômio 32:4, está aqui um trechinho dele. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Tem outras referências aqui, deixo para vocês lerem com calma depois. O cântico do Cordeiro, então, para esse comentarista, este é o segundo cântico e começa pela crucificação, a qual era absolutamente necessária para que o homem fosse redimido, e termina com Jesus Cristo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Colossenses 2, do 13 ao 15, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Apocalipse 15:4, continuando o cântico, né? Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos.
Todas as nações, para este autor, virão e adorarão, significa, né, ou isto aguarda o milênio. Então ele aponta para o milênio e a nova terra. Quem não temerá e não glorificará o nome do Senhor? Então, dentro do Cântico de Moisés, agora lá em Êxodo 15, então o Cântico de Moisés ele aparece em 2 livros, Deuteronômio e Êxodo. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passaste este povo que adquiriste. Oséias 3, versículos 4 e 5, aqui falando da longanimidade de Deus. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, apontando ali para o final da grande tribulação, após a vinda de Jesus. Ainda sobre esse mesmo tema, quem não temerá e não glorificará o nome do Senhor? Lucas 12, versículos 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, temor é a Deus, temer a Deus. Mais um comentarista sobre esse tema, quem não te temerá? Isso salta para a frente, para o reino milenar. Naquele tempo, todo ser humano na face da terra temerá o Senhor e, além disso, glorificará seu nome. A santidade de Deus é um atributo, né? Um atributo dele. Salmo 99, 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Então todas as nações virão e se prostrarão. Aqui o reinado do milênio, Salmo 22, 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. O Salmo 86 também aponta para o reinado no milênio. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Novamente, usamos aqui Isaías, capítulo 2, o reinado no milênio também. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vai ser um reinado de paz, de fato. Isaías 66, novos céus e nova terra. Nós vamos ter um tempo também para ver isso, mais à frente. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Zacarias capítulo 8, aqui Sião sendo restaurada, Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades,
E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Mais uma vez aqui em Zacarias, o reinado no milênio, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Esses atos de justiça que a gente vê aqui, nesse versículo, ele diz aqui, ó, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Para este comentarista, refere-se ao fato de que o juízo de Deus será derramado sobre o anticristo durante a batalha do Armagedon, quando ele será derrotado juntamente com todo o seu exército. E eu fecho aqui Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Apocalipse 15:5, e depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Eles saíram do templo no céu. No presente texto, o templo que João viu se abrir não foi na terra, mas no céu. O apóstolo contemplou o interior do lugar do testemunho de Deus. Os judeus criam que as coisas terrenas eram figuras das coisas celestiais, de maneira que o templo terrestre era apenas uma cópia do celestial. A grande lição que aprendemos aqui é que do templo procede a justiça, e sendo a igreja uma cópia do templo celeste, devemos estar prontos para combater a toda sorte de injustiças através de nossos agentes. Hebreus 8:5, o santuário de Deus no céu. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Então, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. E Hebreus ainda, capítulo 9, modelo das coisas celestiais. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Lá em Apocalipse 3:12, a gente viu ali o santuário de Deus no céu. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Apocalipse 7:15, o santuário de Deus no céu. Por isso estão diante do trono de Deus, quem? Os mártires da grande tribulação, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Apocalipse 11:19, também o santuário de Deus no céu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. E Apocalipse 14:15, mais uma vez o santuário de Deus no céu. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Acabamos de ver isso, capítulo 14. E esse comentarista aqui mais à direita, o santuário do tabernáculo, esta é a segunda vez que o templo no céu se abre. Apocalipse 15:6, já vamos nos aproximando do final. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. Vamos aos comentários primeiro. Eles estão vestidos de linho puro.
Observamos que os trajes dos anjos, no presente texto, são semelhantes aos trajes de Cristo, descritos no capítulo 1. Eles simbolizam a dignidade e o elevado ofício. O linho puro aponta para a justiça dos santos, roupagem que a noiva de Cristo vestirá. Temos nesta comparação um vislumbre do futuro. Seremos semelhantes a Cristo, que por sua vez está trajado como os anjos. Lá em Apocalipse 17:1, aqui outro spoiler, aqui fala do mistério da grande prostituta revelada por um dos 7 anjos. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me. Então aqui mais uma vez a figura desses anjos aparecem dentro do livro de Apocalipse. Mais um spoiler lá no capítulo 21:9, aqui uma repetição. A nova Jerusalém revelada por um dos 7 anjos. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo, ele prossegue aqui. Apocalipse 19:10, mais um spoiler também. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E também Apocalipse 22, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então vejam o que diz esse comentarista à direita, aqui no cantinho. 7 anjos. Estes 7 anjos são homens. Em Apocalipse 17:1, um deles mostrou a João o mistério da grande prostituta e a besta que a trazia. E em Apocalipse 21, outro mostrou a João a cidade santa. Depois de ver essas coisas, João caiu aos pés do anjo, e com isso foi-lhe dito que ele era um homem comum, um dos profetas. Ele é chamado de homem em Apocalipse 21:17. Aqui prossegue esse comentarista aqui, nesse cantinho de vocês. Esse peito cingido com cinto de ouro, em Isaías 11:5 está escrito, e a justiça será o cinto dos seus lombos. Estas vestes e cintos só eram usados pelos sacerdotes e juízes da alta corte. No caso dos anjos, nesta seção, refere-se à função de juízes por eles desempenhada. Os 7 magistrados da Suprema Corte estavam cingidos com cinto de ouro, e a mesma coisa é dita acerca de Cristo. Eles eram uma comissão proveniente dos mais elevados céus. Seus trajes simbolizam poder, dignidade, retidão e verdade. Então, é uma questão a ser considerada se esses anjos aqui seriam homens, redimidos. À direita, vestidos de linho puro e resplandecente, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ele cita então Apocalipse 19:8. Êxodo 28:8, as vestes sacerdotais, não seriam esses anjos sacerdotes? E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Isaías 11:5, o reinado pacífico aqui de Jesus. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Efésios 6:14, aqui falando do contexto da armadura de Deus. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. E a visão de Jesus glorificado, Apocalipse 1:13, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem,
com vestes talares. Vestes talares são vestes compridas, que elas vão até os calcanhares. Talares são calcanhares. E cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E aí outro spoiler, Apocalipse 19:8. A noiva do Cordeiro foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E Apocalipse 15:7, um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. Os seres viventes, a gente lembra, né? Um era semelhante a leão, o outro a novilho, o outro ao de ser humano, e o outro semelhante à águia que está voando. Vou deixar aqui só para a gente relembrar como que eram os 4 seres viventes. Então, um deles vai dar aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus ou da ira de Deus. E chegamos ao final, Apocalipse 15:8, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. A fumaça cobre o santuário, tem algumas referências aqui, principalmente do Antigo Testamento. E a gente fecha então mais um estudo nessa noite em Apocalipse 14 e Apocalipse 15. Eu gostaria só de fazer uma observação, Cristiano. A gente viu aí no decorrer do estudo que, claro, é uma das teorias, né? Das referências que você usa, que provavelmente o reino do anticristo estará limitado àquela região do antigo Império Romano, certo? Claro que terá uma influência muito grande no restante do mundo, né? Mas que eu achei interessante hoje que o reino milenar de Cristo, ele vai ser mundial, porque foi citado aí que os remanescentes da Batalha do Armagedon, aquelas nações que participaram, né, e muitos que se converteram, iriam descer até o templo para cultuar a Deus em Jerusalém. Eu achei bastante curioso isso aí. Lendo o Apocalipse, né, eu já tinha lido ele em uma outra ocasião. Hoje eu interpreto ele totalmente diferente, né? E assim, o que me salta muito, isso é a bondade de Deus nessa situação toda. Como a Bíblia toda, né, fala da bondade de Deus, e fala da ira de Deus também, mas o que me salta é a bondade de Deus. Porque mesmo vindo esses acontecimentos todos das 70 semanas, sempre Deus está dando oportunidade às pessoas a crerem, a se converterem, a se salvarem no final das contas, né? Que é o que Ele quer para nós. E no sábado passado, aqueles anjos que vieram a sobrevoar a terra, né? Anunciando implorando praticamente que o ser humano se converta, que creia, que se salve, né? Então, assim, me deixa muito feliz essa bondade de Deus, que Ele está sempre preocupado conosco, né? E eu estava lendo hoje em Lamentações 3, ali no 22, fala justamente isso, as misericórdias, eu vou ler um trechinho aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto estarei nele. É incrível agora lendo o Apocalipse, né? Como as coisas se conectam e como que, pelo menos para mim, né? Como que Deus nos ama e nos quer perto dele, salvos, né? Só esse comentário mesmo. Só comentando o que o Luciano, né, falou, Deus é maravilhoso e misericordioso, né, para com o ser humano, né? E outra coisa, Ele quer salvar, Ele quer, mas Ele jamais vai impor, né, a alguém a salvação, jamais. Ele é tão, assim, perfeito que Ele respeita, né, a nossa decisão, né, em querer Ele, porque
ele quer que a gente queira, não que ele imponha a vontade dele, não. É respeito, sabe? Isso aí é fantástico. Até me emociono quando falo, né? Porque, nossa, sem palavras.